Emagreça 5 quilos em apenas 2 semanas. Sabe com que fruto? Com a berinjela, exatamente. Aprenda agora com mais detalhes na reportagem de Melanie Bessa, um suco que vai fazer você reduzir as suas medidas. Berinjela. Delícia? Mais ou menos, né? Não adianta torcer o nariz. O fruto é pra lá de saudável. Entre os benefícios, a riqueza de nutrientes ajuda na redução do colesterol, bloqueia o acúmulo de gordura no organismo e, acredite, ajuda e muito na perda de peso. E ela pode sim ser um alimento que ajuda no emagrecimento, principalmente aí pela quantidade de fibras que a gente tem nela e por ter um baixíssimo valor calórico, porque segundo a Embrapa, em torno de 90 a 95%, né, da composição da berinjela é água, então acaba que ela tem um teor calórico bem baixo. Se comer berinjela não agrada tanto, melhor consumir o suco. Anote essa receita: meio litro de água, uma berinjela fatiada e o suco de 3 laranjas para dar sabor. Bata tudo no liquidificador. Detalhe, não coe. Beba todos os dias antes do café da manhã. A promessa? Perda de até 5 quilos em apenas 2 semanas. Minha gente, uns quilinhos a menos não fazem mal para ninguém. E por esse motivo eu decidi, vou pegar firme na dieta da berinjela. E quer um conselho? Aposte nela também. Jordevar, Luciana, vou levar pra gente quantidade suficiente para que possamos tomar o suco. Daqui 2 semanas nós vamos contar para o pessoal se perdemos ou não os quilinhos extras. Eu tô muito animada. E você? Conhecida como a dieta da Jennifer Lopez, feita por uma nutricionista americana, a proposta é consumir cada alimento em dias fixos. A novidade do momento promete eliminar 9 quilos em apenas um mês. A dieta do metabolismo acelerado está fazendo tanto sucesso que existe até um aplicativo que pode ser baixado em smartphones e tablets para avisar o que e quando comer. Às segundas e terças-feiras estão liberados apenas os carboidratos, frutas e pães. Às quartas e quintas-feiras, as proteínas. Às sextas, aos sábados e aos domingos, os 2 grupos de alimentos podem ser consumidos, além de gorduras boas, como as das castanhas. A ideia é confundir o organismo para que o metabolismo passe a funcionar mais rapidamente, proporcionando aí a perda de peso. Eu acho que nenhuma restrição alimentar funciona. Não sou adepta de nenhuma dieta. Eu acho que a gente tem que ter uma educação alimentar estável sempre. Eu acho que não funciona, não. Mas existem posicionamentos diferentes. Há profissionais que defendem, por exemplo, o consumo diário dos vegetais. Como qualquer dieta que faz um estímulo de consumo de todos os grupos alimentares, existe o lado positivo de desmistificar, de deixar com que fazer com que alguns grupos alimentares tenham ali a fama de vilão de uma alimentação correta. Então, este é o lado positivo. No entanto, existe o lado negativo, onde a pessoa não pode acreditar que uma dieta, por mais que tenha embasamento científico, que seja feita para o coletivo, aplicada individualmente. O que é isso? A gente tem que levar em consideração quem é você, qual que é o seu peso atual, qual que é o seu estado de saúde atual. Você é homem ou mulher, qual é o seu gênero? E aí sim fazer uma aplicação de dieta correta. Mas os preceitos que essa nutricionista formulou para criar uma situação de aceleração metabólica acaba se justificando uma vez que faz sentido. Mas a Jennifer Lopez e outras grandes estrelas que estão aí mostrando corpos esculturais baseados nessa dieta certamente não estão lendo o livro, estão tendo atendimento com essa profissional.
Berinjela. Delícia? Mais ou menos, né? Não adianta torcer o nariz. O fruto é pra lá de saudável. Entre os benefícios, a riqueza de nutrientes ajuda na redução do colesterol, bloqueia o acúmulo de gordura no organismo e, acredite, ajuda e muito na perda de peso. E ela pode sim ser um alimento que ajuda no emagrecimento, principalmente aí pela quantidade de fibras que a gente tem nela e por ter um baixíssimo valor calórico, porque segundo a Embrapa, em torno de 90 a 95%, né, da composição da berinjela é água, então acaba que ela tem um teor calórico bem baixo. Se comer berinjela não agrada tanto, melhor consumir o suco. Anote esta receita: meio litro de água, uma berinjela fatiada e o suco de 3 laranjas para dar sabor. Bata tudo no liquidificador. Detalhe, não coe. Beba todos os dias antes do café da manhã. A promessa? Perda de até 5 quilos em apenas 2 semanas. Minha gente, uns quilinhos a menos não fazem mal para ninguém. E por esse motivo eu decidi, vou pegar firme na dieta da berinjela. E quer um conselho? Aposte nela também. Jordevar, Luciana, vou levar pra gente quantidade suficiente para que possamos tomar o suco. Daqui 2 semanas nós vamos contar para o pessoal se perdemos ou não os quilinhos esses. Eu tô muito animada. E vocês aí? Aqui está o homem mais gordo do mundo, aqui está a mulher mais gorda do mundo, e um dia eles foram bebês e foram magrinhos. Isso começa aos poucos. E você pode conversar com essas pessoas, elas vão ter a mesma história que eu vou lhe contar agora. Essas são pessoas que fizeram dietas drásticas. Uma pessoa engorda 20 quilos, aí uma amiga chega e diz, tem um spa aí que você vai para lá, você emagrece, é uma maravilha. Ela vai, fica 15 dias no spa, emagrece 12 quilos. E ela acha que descobriu o paraíso. Agora eu vou lá fora, como? Na hora que eu estiver gordo, eu venho cá e emagreço. Aí quando ela sai, ela tem a primeira surpresa. Aqueles 20 quilos que ela levou 15 anos, ela agora readquire em 6 meses. Aí ela volta ao spa. Aí ela tem a segunda grande surpresa. Ao invés dela perder 12, agora ela perde 6. E quando ela sai, ela tem outra surpresa. Em vez de levar 6 meses, leva 3 meses para recuperar. E quando ela volta ao spa pela terceira vez, se bobear, ela engorda. Ou seja, primeira mensagem forte: dieta drástica não resolve. Quando você faz uma dieta hipocalórica, você fica sem comer, você na realidade está fazendo um regime de engorda. Você nunca viu uma pessoa ficar magra porque ela parou de comer. Você vai olhar essa pessoa 1 ano depois, ela pesa mais do que antes do regime. Olá, eu sou o Cláudio. Se você quer saber todos os segredos para emagrecer comendo de tudo, fique comigo que você vai descobrir algo inédito, totalmente desconhecido da ciência do emagrecimento e que vai transformar completamente a sua vida. Você vai descobrir o que você tem que fazer para acelerar o metabolismo, comendo de tudo que você gosta e qual alimento você deve comer para emagrecer até 6 quilos em apenas 27 dias. O que eu vou lhe ensinar nesse vídeo vai fazer com que você descubra como é fácil comer de tudo e emagrecer ao mesmo tempo, praticamente sem fazer atividades. Você vai aprender como eliminar o risco de ficar acima do peso, mesmo comendo doces, salgados e McDonald's todos os dias. Você vai descobrir como se livrar de uma vez por todas do ciclo emagrece e engorda, porque você comeu exageradamente. E assim, parar de se preocupar com não poder comer carboidrato, nem doces, nem tomar refrigerantes, porque hoje eles te engordam.
você vai ver como é fácil chegar aos 50, que é o meu caso, com saúde de 25. Esse é apenas um método que qualquer um pode aplicar, mas que pouquíssimas pessoas conhecem. Porém, antes, deixe que eu me apresente. Eu sou o Cláudio, eu tenho 50 anos e eu já ajudei centenas de pessoas a conquistarem o corpo que desejam, comendo de tudo, sem nenhum tipo de restrições. Agora, chegou a hora. Eu vou lhe dar 2 dicas que vão fazer você emagrecer muito, mas muito mais rapidamente e com muito mais disposição e prazer. A primeira dica é para acelerar o comportamento de gastos do seu corpo usando a termogênese pós-prandial. E a segunda dica é qual alimento você deve comer de noite para fazer o seu corpo consumir muitas e muitas reservas de gorduras durante o seu descanso, durante o sono. A dica para acelerar o seu metabolismo é comer e depois caminhar lentamente. Comer e depois caminhar lentamente é um evento metabólico mais antigo gravado na memória celular da raça humana. O ser humano foi nômade por mais de 2 milhões de anos. Durante esse longo período de anos, nós comemos tudo que encontramos pela frente: caças, frutos, raízes, sementes, insetos. E o fato de nós sermos comidas de outros bichos obrigou o ser humano a comer o máximo quando encontrava comida, para depois fugir e se esconder dos seus predadores. Caminhar lentamente após comer em excesso impede o seu corpo de armazenar as gorduras, porque ele está fazendo uso das energias ingeridas para fazer o próprio trabalho digestivo. E os movimentos lentos da caminhada usam o glicogênio muscular, fazendo com que os excessos da digestão sejam convertidos em glicogênio muscular durante a digestão. O seu corpo gasta de 10 a 15% de tudo que você come no momento em que ele está fazendo a digestão, para fazer a digestão. Coma e caminhe lentamente. Em poucas semanas, o seu corpo estará com a termogênese pós-prandial elevada e o metabolismo um foguete de gastador. A segunda dica vai fazer o seu corpo consumir muitas gorduras como fonte de energia durante o sono. Primeiro, eu preciso te explicar algo. Existem 2 fontes de energia que são continuamente usadas pelo corpo. A primeira e preferida são os carboidratos, que viram glicose e glicogênio e são a fonte de energia preferida tanto do cérebro quanto dos músculos. E a segunda fonte de energia são as gorduras, que são transformadas em ácidos graxos e depois em corpos cetônicos, para serem usadas pelos órgãos do corpo e também pelos tecidos musculares. A terceira fonte de energia, que são as proteínas, e apesar das proteínas serem nutrientes essenciais ao crescimento e à manutenção do corpo humano, sendo elas, depois da água, as moléculas mais abundantes no corpo, elas são nutrientes que têm um índice glicêmico muito baixo e elas têm um tempo de digestão super demorado. Quando eu falo IG baixo, índice glicêmico baixo, eu quero dizer que as proteínas não liberam glicose no sangue e não aumentam a produção de insulina. Pelo contrário, a digestão de uma pequena dose de proteína faz o corpo ter que recrutar os derivados das reservas de gorduras, chamados de corpos cetônicos, para fazerem a tarefa digestiva, aumentando consideravelmente o consumo das suas reservas de gorduras durante o seu descanso. Então, a segunda dica é essa. Quer secar? Jante somente uma pequena dose de proteína magra todos os dias. Você pode optar por carne, por leite, ovo, iogurte, presunto, queijo. Fica a sua escolha. Com certeza, você vai ficar muito feliz, super feliz com os resultados.
10 dicas para um emagrecimento saudável. Realize pequenas refeições de 3 em 3 horas com alimentos saudáveis e elimine os excessos. Você notará como isso é eficaz na perda de gordura e manutenção da massa magra. Aumente a ingestão de água ao longo do dia. Ingerir mais líquidos acelera o seu metabolismo, melhora a energia e bem-estar e faz seu corpo funcionar muito melhor. Reduza a ingestão de gorduras industrializadas ruins, trans, gorduras facilmente armazenadas como gordura corporal e celulite. Preserve sua massa magra com proteínas. Para perder gorduras e preservar sua massa magra, consuma proteínas em todas as refeições do dia. Consumir proteínas a cada 3 horas reduz o seu nível de apetite. Não exclua totalmente os carboidratos da dieta, achando que eles o farão engordar. Os carboidratos de baixo índice glicêmico não causam isso e são importantes na queima das gorduras e fornecimento de energia para intensificar os exercícios, porém, o consumo deles deve ser baixo e os de alto índice glicêmico excluídos. Corte os alimentos e bebidas com açúcar, afinal, o açúcar é um carboidrato de alto índice glicêmico, facilmente acumulado como gordura corporal, principalmente se for acompanhado por excesso de gorduras como sorvete, biscoitos, bolos, cremes, pães, etc. Utilize adoçantes. Tome o café da manhã religiosamente. Essa refeição ativa o metabolismo pelo resto do dia e evita beliscos. Além disso, seu desempenho físico e mental sofrerá enquanto você estiver em jejum. Mantenha a dieta regrada até mesmo aos finais de semana. Cuidado com alimentos que parecem inofensivos, porém, podem atrapalhar sua dieta, como por exemplo, barras de cereais, excesso de frutas, chocolate amargo, biscoitos, até mesmo os integrais, cafés ou chás com açúcar, pão integral, etc. São alimentos que devem ser consumidos com cautela. Força de vontade e determinação. Seguir uma rotina alimentar para emagrecer não é fácil, então. Você deve se esforçar para manter o foco e ter claro em sua mente o quanto você deseja melhorar seu corpo, qualidade de vida e autoestima. Aprenda a dizer não. Essas dicas simples podem te ajudar a emagrecer muito mais rápido e naturalmente. Dica 1. Fazer um bom café da manhã. O café da manhã é um dos melhores hábitos que podemos manter para acelerar o metabolismo e emagrecer. Essa é a refeição mais importante do dia. Quando tomamos o café da manhã, nosso metabolismo se ativa e começa a queimar calorias desde cedo. Mas, além disso, também causa uma sensação de saciedade durante o dia. É muito importante considerar que o café da manhã deve ser tomado no máximo 1 hora depois de levantarmos, pois se consumido mais tarde perde os efeitos no organismo. Um bom café da manhã deve incluir proteínas como o ovo, antioxidantes como os das frutas e altos teores de fibra, que encontramos, por exemplo, nos cereais, frutas, verduras, dentre outros alimentos. Dica 2. Beber água várias vezes ao dia. Muitos dizem que é necessário beber 8 copos diários de água, mas se você beber água várias vezes durante o dia e entre as refeições, você ficará com a sensação de saciedade, evitando assim comer lanchinhos fora de hora. Beba 1 copo de água antes das refeições. Em vários estudos de perda de peso que foram feitos em algumas pessoas, comprovou-se que, ao se ingerir 1 copo de água antes das refeições, as pessoas consumiram menos alimentos e, consequentemente, menos calorias, conseguindo assim melhores resultados em seu programa de perda de peso. Substitua refrigerantes ou sucos por água.
Se você não consegue fazer sua refeição sem beber algo, substitua o refrigerante ou o suco por uma garrafinha ou um copo de água. Com essa pequena atitude, você deixará de consumir muitas calorias, acelerando assim sua meta de perda de peso. Beba água gelada para acelerar o metabolismo. A ingestão de água gelada causa um aumento considerável de gasto energético do corpo. Esse gasto dá-se, provavelmente, pelo esforço feito pelo organismo em aquecer a água à temperatura corporal. A aceleração do metabolismo começa uns 10 minutos depois de beber água e eleva em um pico entre 30 a 40 minutos depois da ingestão. Dica 3. Diminua a ingestão de sal. Diminuir a ingestão de sal nos alimentos, bem como de embutidos, enlatados, comidas congeladas, quando associado à prática de ingestão de água, pode aumentar consideravelmente sua perda de peso. O sal refinado não tem calorias e, portanto, não engorda. Essa afirmação é verdade em parte, já que o sal não tem mesmo caloria e não engorda, porém, faz você ganhar peso sim. Isso acontece porque ajuda o organismo a reter água, aumentando o peso e o volume corporal, além de aumentar a pressão arterial. Dica 4. Inclua saladas em seu cardápio. Os benefícios das saladas são inúmeros, para quem a consome diariamente. Fonte de baixa caloria e alto teor de água, ela garante o bom funcionamento do organismo, garantindo resultados de desintoxicação e melhora do sistema digestivo. Além disso, para quem quer emagrecer, as saladas são uma das poucas coisas que são completamente liberadas, podendo ser uma boa saída para fugir dos momentos de fome. A salada também contribui para o efeito de saciedade. Por isso, seu uso é mais recomendado como entrada ao prato principal. Porém, por ter um efeito digestivo e ser bem leve quando comparada a outros tipos de alimentos, ela também pode ser consumida sem problemas após o prato principal, auxiliando na digestão e ajudando a aumentar o período de saciedade após a refeição. Dica 5. Não feche a boca para emagrecer. Fazer dietas restritivas, de cortar muitas calorias, só vai te fazer engordar a longo prazo e te deixar presa no efeito sanfona de emagrecer e engordar. O grande segredo para emagrecer definitivo é acelerar o metabolismo e ganhar massa magra durante o seu processo de emagrecimento. Quando você faz dietas de passar fome cortando muitos nutrientes, o seu corpo entende que você não está mais comendo e que pode morrer de fome. Seu metabolismo começa a desacelerar e seu organismo começa a fazer uma maior reserva de gorduras. Isso é uma proteção natural do nosso corpo. É preciso tomar muito cuidado. Para emagrecer não é preciso fechar a boca fazendo uma dieta radical, é preciso distribuir o consumo de alimentos de forma adequada, criando hábitos alimentares mais saudáveis associados a exercícios físicos que acelerem o metabolismo de uma maneira que ajude a diminuir a fome principalmente à noite. Dica 6. Faça caminhadas. Andar a pé é uma maneira simples de ajudar a digestão e chega a reduzir o desconforto de sentir a barriga inchada, de gases ou da azia. Por ativar todo o metabolismo e, principalmente, promover o aumento do metabolismo no intestino, a caminhada faz tudo funcionar melhor. Para completar, a caminhada bem lenta após as refeições, ajuda a queimar algumas calorias. Portanto, nem pensar naquele cochilo após o almoço. Caminhar é uma maneira bastante natural de praticar uma atividade física de baixo impacto, valiosa para a saúde geral e o bem-estar. Depois de comer, uma caminhada leve de apenas 5 até 20 minutos é satisfatória para ajudar a digerir os alimentos de uma refeição e acelerar seu metabolismo. Além de melhorar a digestão, a caminhada também contribui para a perda de peso por queimar mais calorias. Caminhar reduz a depressão, ajuda a aumentar a força muscular, alivia a dor nas costas, ajuda a reduzir a pressão alta, aumenta o colesterol bom, ajuda a diminuir a gordura corporal, ajuda a manter e aumentar a densidade óssea, reduz o risco de diabetes do tipo 2, aumenta o metabolismo e aumenta a resistência imunológica. Dica 7. Coma pouco à noite. À noite as atividades diminuem e o metabolismo desacelera. Consequentemente, gastamos menos energia.
Por isso é necessário tomar ainda mais cuidado com os alimentos ingeridos e optar por uma refeição pequena à noite. Um dos grandes vilões do emagrecimento é comer muito à noite e ir dormir com a barriga cheia. A pessoa sai de manhã, toma só um cafezinho, almoça mal na rua e depois quer descontar na janta, come bastante e vai dormir com a barriga cheia. Isso só contribui para aumentar as reservas de gorduras do seu corpo. O metabolismo do nosso corpo se acelera durante o dia e desacelera durante a noite com a falta de luz solar. Então o ideal para quem quer emagrecer é comer pouco à noite, de preferência 2 horas antes de dormir, e tomar apenas água ou chá antes de ir para a cama.